Olá, pessoal, tudo bem? Essa é mais uma aula do nosso curso Física para Apressados. Nessa aula, a gente vai aprender a diferenciar o calor latente do calor sensível e aprender a calcular essas duas formas de calor. Mas antes, para isso, a gente precisa entender um pouquinho dos estados de agregação da matéria. Vamos lá? Basicamente, a matéria se apresenta em quatro estados físicos, estados de agregação, que são os estados principais para nós, no nosso dia a dia aqui no planeta Terra. São eles o estado sólido, o estado líquido, o estado de vapor e o estado gasoso. É lógico que nós temos outros estados, a gente tem muitos e muitos e muitos estados da matéria, alguns artificiais, outros naturais. Temos, por exemplo, o condensado de Bose-Einstein, que é um estado abaixo do sólido na faixa de temperatura. Temos um estado da matéria chamado plasma, que é o principal estado da matéria no nosso universo. 90% da matéria que nós vemos no universo está no estado de plasma. Porém, nós não temos tanto contato com ele assim no nosso dia a dia, a não ser a luz do Sol que chega para a gente, porque as estrelas estão no estado de plasma. Por isso, nós vamos fixar nos quatro estados principais da matéria para nós, no nosso dia a dia: sólido, líquido, vapor e gás. Cuidado! Muitos livros didáticos e muitos professores esquecem de diferenciar o vapor do gás. Falam sólido, líquido e gás, mas o vapor é um estado da matéria importante e nós não podemos negligenciá-lo. Tudo bem? Vamos falar das principais características de cada estado. No estado sólido, a matéria se encontra muito bem organizada, as moléculas estão muito bem ligadas entre si e, por isso, nesse estado, nós temos uma forma bem definida e um volume muito bem definido. Você pode ver que aqui embaixo eu coloquei o eixo da temperatura. Se nós pensarmos numa mesma matéria, numa mesma substância, por exemplo, a água, o estado sólido é aquele estado no qual a água terá a menor temperatura. E à medida que a temperatura vai aumentando, o estado de agregação da matéria vai mudando. Por quê? Com o aumento da temperatura, nós vimos que as moléculas vão ficando mais agitadas. Essa agitação provoca, uma vibração maior e chega um momento em que a ligação entre as moléculas não suporta mais tanta vibração e começa a se desfazer. Nesse momento, o sólido começa a virar líquido, o líquido passa a ser vapor e o próprio vapor se torna gás. Enquanto você está abaixo de algumas temperaturas, o estado sólido, o líquido continua líquido e assim por diante. Essas temperaturas são muito bem definidas para cada substância. A temperatura na qual o sólido começa a virar líquido chama temperatura de fusão. Se nós estivermos caminhando ao contrário do eixo de temperatura, resfriando um material, as moléculas vão ficando cada vez menos agitadas e, com isso, o líquido passa a ser sólido. E nós teremos a temperatura de solidificação. O líquido se torna vapor a partir do momento em que ele atinge a temperatura de ebulição e o vapor vira líquido através da condensação nessa mesma temperatura. Você vai diminuindo a temperatura do vapor até que ele atinja a temperatura de condensação. Por exemplo, para a água é 100 graus. E o vapor de água pode voltar a ser líquido. E o vapor pode esquentar até atingir uma temperatura crítica e se tornar gás. O gás pode ser resfriado até chegar a essa temperatura crítica, virando novamente vapor. O que manda, então, na transição de estados de agregação, de estados da matéria, são essas temperaturas. A temperatura de fusão de uma substância é igual à temperatura de solidificação dela. Por exemplo, para a água, isso se dá a 0 graus, quando a água está em 1 atm, uma atmosfera de pressão. Em 1 atm de pressão, a temperatura de ebulição e de condensação da água é 100 graus Celsius. E o interessante é que a temperatura crítica da água é de 374 graus Celsius. É quando o vapor de água se torna gás de água. E essa temperatura não depende da pressão atmosférica. Cada material tem a sua temperatura de fusão e solidificação, ebulição ou condensação, e a sua temperatura crítica. Você não tem que decorar, isso é tabelado.
Vamos voltar às características de cada estado. O estado sólido possui uma forma bem definida e um volume bem definido. A partir do momento em que você atinge a temperatura de fusão e o sólido começa a derreter, a fundir e virar líquido, algumas ligações químicas são desfeitas, são quebradas, e o que antes tinha uma forma bem definida passa a não ter. O líquido possui a forma do recipiente que contém aquele líquido. Se você coloca um líquido num recipiente quadrado, ele fica quadrado. Num recipiente redondo, ele fica redondo, e assim por diante. Porém, o volume do líquido continua muito bem definido. Quando o líquido atinge a sua temperatura de ebulição, as moléculas começam a se libertar da tensão superficial do líquido. Elas começam a ocupar o recipiente todo e começam a se movimentar por todo o espaço que você der a elas. Ainda existem ligações entre as moléculas, porém essas moléculas se soltam, se libertam do líquido, virando um estado de vapor. No estado de vapor, nem a forma nem o volume são bem definidos. O volume do vapor é o volume do recipiente. Se você coloca uma certa quantidade de vapor em um recipiente de 4 litros, ele vai ocupar todos os 4 litros. Entenderam o raciocínio? E a forma desse vapor também é a forma do recipiente. Se o vapor atinge a temperatura crítica, por exemplo, quando o vapor de água atinge 374 graus Celsius, as ligações entre as moléculas de água, uma moléculazinha estava ligada na outra, se movimentando juntas. Quando a água atinge a temperatura crítica, essa ligação é desfeita. Cada moléculazinha, imagine que cada bolinha dessa seja uma molécula de água. Cada moléculazinha dessas não interage mais com a outra, e assim você atingiu o estado gasoso. O volume do estado gasoso também é o volume do recipiente que contém aquele gás. Então, qual é a diferença do vapor e do gás? A diferença é simples. Se você aumentar a pressão em cima de um vapor, ele logo vai se liquefazer. Ele torna a ser líquido. Uma coisa que não acontece com gás. Você pode aumentar a pressão de um gás o tanto que você quiser, que sem diminuir a temperatura, ele nunca vai voltar a ser vapor ou voltar a ser líquido. O gás, acima da temperatura crítica, pode ser pressionado, comprimido o tanto que você quiser, e ele nunca vai se liquefazer. O vapor, então, se liquefaz sob alta pressão e o gás não. Conseguem perceber que algumas coisas que nós chamamos de gás no nosso dia a dia são, na verdade, vapor? O botijão de gás, quando você balança ele, você não percebe que existe um líquido lá dentro? Por quê? Aquilo é vapor de cozinha. Sob alta pressão, aquele vapor se condensa, se liquefaz. Quando você abre a válvula do botijão, a pressão diminui e ele se transforma em vapor novamente. A temperatura crítica do CO2, do dióxido de carbono, por exemplo, é de aproximadamente 31 graus Celsius. Abaixo de 31 graus Celsius, nós temos vapor de CO2. Acima de 31 graus Celsius, você tem gás de CO2, vamos dizer assim, para ficar mais didático. Agora, por exemplo, existem alguns gases que nunca vão se encontrar na forma de vapor na Terra. Por exemplo, a temperatura crítica do oxigênio, O2, é menos 118 graus Celsius, aproximadamente. Ou seja, você nunca vai encontrar aqui no nosso planeta Terra um vapor de O2. Você sempre vai encontrar o O2 na forma de gás, porque sempre nós estaremos acima de menos 118 graus Celsius. Entenderam o raciocínio? Cada estado da matéria tem a sua característica principal e a gente diferencia eles, quando a gente fala de uma mesma substância, através da temperatura dessa substância.